Quero fazer uso de alguns versículos. Primeiro, quero ler com vocês João capítulo 21, versículo 24 e 25. Evangelho de João, o quarto evangelho dos evangélicos. E no último capítulo, os últimos versículos também. Diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu quero que você acentue aí, me ajude aí para fazer bem eficaz a minha palavra. Repita comigo. Jesus fez também muitas outras coisas. Aleluia. Também em Marcos capítulo 10. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo Evangelho, capítulo 10, versículo 51. Diz assim, vou ler os 46 para vocês entenderem o contexto mais. Jesus parou e disse: chamem-no. Chegaram o cego e disseram: ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Pode repetir comigo? O que quer que eu te faça? Seguidamente está assim: o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Muito bem, estes dois textos combinados me dá a ideia de tudo que Jesus já fez, das muitas coisas que Jesus já fez. É aquele que fez tudo que existe. O verbo fazer é um verbo de ação. Criar, construir, restaurar, inventar, alterar, é um verbo de ação. Fazer no aspecto físico, ou fazer no aspecto humano, no aspecto individual, no aspecto pessoal, ou no aspecto coletivo. E também o fazer no aspecto espiritual. Isto é o que Jesus faz. Dentro desta ideia, Jesus fez muitas outras coisas. Eu posso pensar que há coisas que a princípio nós não entendemos o que Ele está fazendo, mas que nós vamos entender depois. Esse versículo se encontra em João 3,17. E esse versículo é muito marcante para a minha vida. Um dia, em um momento muito difícil do meu ministério, alguém usou esse versículo profeticamente, me falando esta palavra, que tenha a seguinte redação. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Tem coisa que Jesus faz, nós a princípio, no momento, nós não entendemos. Mas com o passar do tempo, nós vamos entender o significado do que Ele está fazendo. O Senhor Jesus faz coisa a partir do nada. Isso é só Ele que faz. Só Ele que faz. Só Ele que faz alguma coisa a partir do nada. Mas Ele faz também as coisas a partir do que Ele próprio criou. Veja bem, quando nós lemos João 21, 25, que Ele fez ainda mais coisas que, se fosse escrita, não caberia
os livros no mundo, né? Eu concluo o seguinte, que Jesus fez coisas que estão registradas, mas também fez coisas que não estão registradas. Ele fez coisas que não temos ainda conhecimento. Ele também fez coisas que os homens são incapazes de entender, de mensurar o que ele fez. Ele fez coisas que vai além da escrita, da imaginação, do pensamento ou do entendimento do homem. As coisas que estão escritas nas escrituras sagradas, na natureza, nas leis da natureza, né? Ele fez coisas que só a fé explica. Ele fez coisas que a ciência, a razão e a lógica nunca dará conta de explicar. Ele fez coisas que somente Ele pode fazer. Fez coisas que somente Ele pode fazer. Livro aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 em diante, nós encontramos uma expressão sagrada, expressão bíblica, falar sobre a supremacia de Cristo. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foi criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja a soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quanto às que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então ele fez coisas que somente Ele pode fazer. Todas as coisas que Jesus fez tem uma marca da perfeição, marca de coisas boas, marca de coisas proveitosas, coisas agradáveis. Tudo que Jesus fez tem essas marcas. Agora, quando eu penso nessas coisas que Jesus fez, eu posso ter uma ideia de dividir essas coisas que Jesus fez em 3 tempos. Coisa que Ele já fez, coisa que Ele está fazendo e coisas que Ele ainda vai fazer. Exemplo, novos céus e nova terra. Amém? Então, é os 3 tempos do fazer de Deus. Que Ele fez, que Ele está fazendo e que ainda vai fazer. Agora veja bem. Agora, a Bíblia diz que há coisas que Ele começou a fazer. Começou a fazer. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, fala assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. Tem coisa que Jesus começou, ainda não terminou de fazer. Tem coisa também que Jesus começou a fazer e vai completá-la. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós encontramos assim. Olha, versículo 6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, coisa que Ele começou e ainda não terminou. Porque Ele deixou para nós a incumbência, deixou a nós a responsabilidade de terminar o que Ele começou. Dentre essas coisas que Ele começou e nós temos que terminar, é produzir e realizar a obra de Cristo. É pregar o Evangelho e assim por diante. E a coisa que o Senhor Jesus faz por intermédio de nós, sabe? Por intermédio de nós. Mateus capítulo 28, Jesus, na sua ordenança aos seus discípulos, ele faz a seguinte colocação para aquelas pessoas.
Olha, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte de Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Aí coisa que ele faz através de nós: pregar o evangelho, fazer novos discípulos, fazer a vontade dele. Isto ele deu o privilégio para que nós fizéssemos. No capítulo 15, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, está assim: toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilha, que por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Maravilhas, sinais, prodígio, que Deus fizera através de Barnabé e de Paulo. Então há coisas que o Senhor Jesus faz através de nós. Tudo que Ele faz, tudo que Jesus faz é do agrado do Pai. Tudo que Ele faz é da vontade do Pai. Esta é a marca do que Ele faz. Jeremias capítulo 10, versículo 12 fala assim: mas Deus fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. Esse é o Deus que tudo faz. Isaías 40, nós temos uma palavra profética desse profeta chamado Isaías, tremenda, aonde eu não quero ler aqui, não quero ler o capítulo todo, mas quero ler alguns versículos para vocês nesse dia. Versículo 21 em diante, que diz assim: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende os céus como um forro e a arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lança a raiz da terra, Deus sopra sobre eles, eles murcham, um redemoinho leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos, olha as alturas. Quem tudo isto criou? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua presença, que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 27. Por que você, Jacó, e por que você, Israel? Diz: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Deus, pelo profeta, fez esse discurso para fazer essa pergunta. Esta é a pergunta que era preciso ser feita de vez em quando na igreja. Diante dessa grandeza, dessa maravilha, dessa imensidão, dessa grandiosidade desse Senhor, desse soberano que faz todas as coisas, ele faz esta pergunta. Você está perguntando que eu, com tanto poder, não interesso por você? Você está me questionando que a sua situação eu não posso resolver? Você está pensando que a sua causa eu não tenho resposta? Essa foi a indagação que o Senhor Jesus fez através do profeta, diante daquele povo que não entendia, não avaliava as coisas que ele fez e que só ele pode fazer.
céus, terra, tudo que neles há, o universo, os astros, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, o homem, os animais, o espaço, o tempo, o vento, o ar, a vida, e assim por diante. Esse que faz milagre, fez Salvador, fez prodígio e maravilha, que fez o mar abrir, que fez o sol parar, que fez paralítico andar, que fez leproso ser curado. Esse é o Jesus que tudo faz, que tudo fez. Esse mesmo Jesus que tudo faz, que tudo fez, que ele demonstra a sua grandeza, ele pergunta para um cego: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Primeira coisa, essa pergunta de Jesus, ela está comprometida com duas coisas. Primeiro, tenho que acreditar que ele pode fazer, que ele tem poder de fazer. E se ele quiser fazer o que eu quero que ele faça, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. O que Jesus faz depende de duas coisas, dois verbinhos: acreditar e querer. Acreditar e querer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, serás curado. Se tu creres, serás abençoado. Se Jesus querer fazer, não tem poder, não tem força, não tem potestade que impeça ele fazer o que ele quer fazer. Aleluia! O que ele faz é bom, o que ele faz é digno, o que ele faz glorifica o nome dele, e o que ele faz testifica do poder dele. Agora, ele não vai fazer aquilo que eu quero que ele faça. Não. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, não. Ele vai fazer o que ele quer fazer, a vontade dele. Ele não vai fazer nada nesta noite aqui, ou para alguém, para provar que ele pode fazer. Ele não precisa provar que ele pode. Eu é que tenho que crer que ele pode fazer e acabou. Agora veja bem, a coisa que Jesus faz, que eu percebo no mesmo momento, instantâneo, mas a coisa que ele faz, que eu vou perceber ao longo do tempo. Sabe? Ao longo do tempo que eu vou perceber o que ele fez. A mudança, a alteração, a restauração que ele faz, às vezes eu percebo ao longo do tempo. A coisa que ele pode fazer, mas que só vai fazer em uma oportunidade específica. Da oportunidade dele, tempo dele. Agora, esperando que essa pessoa acredite que haverá uma outra oportunidade. Não é? Tem vezes que a gente faz o apelo aqui, a pessoa, não, outra oportunidade, outro dia eu aceito. Mas Jesus é tão misericordioso que permite que esse dia chegue e essa oportunidade venha. Agora veja bem, a coisa que ele pode fazer e não faz por falta de fé por parte de uma pessoa. Este cego aqui, ele estava clamando a Jesus, ele pediu para chamar o cego, e Jesus disse: o que queres que eu te faça? O cego acreditava, ele tinha fé que Jesus podia dar-lhe vista. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver, Jesus. Veja, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Olha bem, quando há essa junção, quando há esse encontro, esse binônimo, é acreditar, fé
mais o querer de Jesus, o milagre vai acontecer. A bênção vai ocorrer. A resposta vai ser dada. A maravilha vai ser feita. Aleluia. Olha, a gente precisa ser grato por aquilo que Jesus já fez por nós. Amém? Porque Ele fez tanta coisa por nós. Para mim em particular, tantas coisas. Sou grato, tem que ser grato. Noite e dia grato por aquilo que Ele fez. Mas eu tenho que ser grato também pelas coisas que Ele está fazendo na minha vida. Mas também tem que ser consciente que eu tenho que ser grato pelas coisas que ainda Ele vai fazer por mim. Ainda Ele vai completar. Tem alguma obra que Ele começou a fazer e não completou. Mas vai completar, porque Ele é poderoso para completar a obra que Ele começou a fazer. Aleluia. Uma ideia, uma sugestão, uma palavra de ordem: não duvide daquele que tudo pode. Não duvide daquele que tudo pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu queria observar com vocês aqui. Se alguém precisa, alguém necessita de algo que Jesus faça, se este algo que você precisa, que você interessa, que você acredita, que você deseja, se for do agrado do Senhor Deus, vai ser feito. Se for algo que glorifica o nome dEle, vai ser feito. Se for algo bom para o seu próximo e para o reino de Deus, vai ser feito. Se este algo servir para testemunho do poder de Deus, vai ser feito. Hoje antes de ir para o culto, o João Vitor me ligou para mim. Estava muito alegre, muito feliz. Porque ele estava, pastor, como Jesus é bom. Ele fez um milagre tremendo na minha vida esses dias. Ele contou a experiência dele, que um professor não humilhou, não desprezou, e ele ficou meio desorientado, mas que Jesus mudou as coisas de tal maneira que ele passou em 2 concursos, e o professor honrou ele outra vez, e ele sentiu isso foi obra que Deus fez em favor da minha vida. É isso que o Senhor faz por nós. Agora veja bem, eu posso afirmar com toda certeza, nada é difícil para Jesus fazer. Tudo para Ele é fácil. Nada é impossível Ele fazer. Mas tem coisa que Ele não faz, viu? Tem coisa que Ele não faz. Ele nunca vai perdoar alguém se esse alguém não acreditar que Ele morreu em favor dos seus pecados. Tem coisa que Ele não faz. Ele nunca vai salvar alguém se esse alguém não confessar com a sua boca e crer no seu coração que Ele é Senhor. Ninguém terá vida eterna se essa pessoa não ter o Filho e não confessar o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. Essa é a condição. Ele não faz. Agora uma coisa, eu queria que você observasse com essa palavra que eu estou dizendo aqui. Eu queria perguntar para você: o que você quer que Jesus te faça hoje? O que você quer que Jesus te faça hoje? O que queres que eu te faça? Pilatos, em frente a Jesus, por ocasião da sua condenação, Pilatos perguntou ao povo: o que você quer que eu faça com Jesus chamado Cristo? Aí aquelas pessoas diziam: crucifica-o, crucifica-o.
A pergunta que faz hoje é esta: o que você quer que este homem chamado Jesus, chamado Cristo, quer que você receba, quer que ele faça em favor de você? O que é que você quer que ele faça? Às vezes nós vamos na igreja, irmão, nós vamos na igreja e pensamos o seguinte: eu vou lá prestar meu culto, se eu não for lá, no domingo de manhã, segunda-feira o pastor vai ligar mesmo, então eu vou lá para ele não ligar. Vou lá para cumprir a minha obrigação religiosa, né? A minha tradição religiosa. Irmãos, a dispensa de Deus, a dispensa das bênçãos do Senhor, ela nunca vai ficar escassa, certo? No celeiro do Senhor Deus nunca vai faltar bênção, provisão, milagres, maravilhas. Agora, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Você quer ver um estágio de uma pessoa triste, infeliz? Eu perguntar: o que você quer que Jesus faça? Se não quer que faça mais nada, fez tudo para mim. Se tem alguém que tem essa passa na sua, não, Jesus já fez tudo para mim, por favor, você está naquele estágio daquele homem, daquele jovem rico, que Jesus falou: te falta muita coisa, te falta uma coisa, não se iluda, você precisa mais de Deus. Tudo dele que vem para nós é bom, tudo que chega para nós da parte dele é bom, toda boa dádiva, toda bênção perfeita vem do Senhor, no qual não há sombra de variação. Amém? Agora, algumas coisas que a gente às vezes na vida, a gente fica saturado, né? Saturado. E às vezes a gente quer resolver as coisas de acordo com os nossos modos, nosso modo de ser, com o tempo, né? Alguém fala assim: pastor, isso o tempo resolve. O tempo resolve tudo. Se o tempo resolvesse tudo, para que precisava de Deus? Não é verdade? Se o tempo resolvesse tudo, para que então Deus? Não, vou esperar o tempo passar. Irmão, tem coisa que não dá para esperar não. Tem coisa que a gente precisa receber naquele dia, naquela hora. Agora veja bem, eu não quero aqui apelar para a sua emoção e te botar na parede para você estar insistentemente com você mesmo, manifestando o que você quer. Eu quero que você compreenda uma coisa. A coisa que eu quero que você entenda é a seguinte: é que Jesus fez coisas tão imagináveis, tão imensuráveis, tão grandes, tão maravilhosas, que o mundo não suporta, não caberia o que ele fez. Vou contar só aqui. Imagina a lei do vento. Você imagina bem a lei do vento? Ele que fez a lei do vento. Você imagina bem a lei da gravidade? Ele fez a lei da gravidade. Você imagina? Ele fez o sol, fez a terra e tudo que há. Aí ele colocou o sol e a terra numa distância precisa, perfeita, para que houvesse vida na terra. Não podia ser um pouquinho mais longe e um pouquinho mais perto. Tinha que ser a mesma, no ponto certo, na ordem física perfeita, que o sol chegasse à terra e provocasse os benefícios que ele faz. Não podia ser além,
nem a quem. Ele fez. O que eu quero que você entenda é o seguinte: esse Jesus que fez tudo isso, não pode fazer o que eu preciso. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo, o Criador dos céus, da terra, aquele que criou todas as coisas, Ele já fez, Ele está fazendo e ainda vai fazer. E para Ele não é difícil fazer o que você precisa. Basta que você creia no que você quer, seja do agrado do Senhor Deus. Se isto for verdade, hoje você vai voltar com a bênção que você veio buscar. Fique de pé, por favor. Vem aqui, irmão. Vem aqui, Adinho, cantar, meu filho. Vem cá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Pensa aí, irmão. Pensa aí. Jesus parou e disse para chamar o cego. Chamar o cego. E o discípulo disse: tenha bom ânimo. Tenha ânimo, que a coisa vai ser boa. Tenha prontidão, que hoje acontece. Levanta, levanta. Ele te chamou. Aleluia. Jesus me chamou. Jesus te chamou. Jesus nos chamou para este encontro aqui nessa noite. Aleluia. Aí o cego chega, lança a sua capa, capa de cego, né? Uniforme de cego. O cego ficou tão animado e tão disposto a receber a bênção, que ele tirou o uniforme de cego. Naquela época o cego tinha uniforme. Ninguém sabia, que eu não sei que era, se era xadrez, se era listrado. Ele tinha a capa de cego. Oi, minha irmã. Tire a capa do seu sofrimento. Tire nessa noite a capa do seu choro. Tire nessa noite a capa das tuas dúvidas. Tire a capa da sua vergonha. Tire a capa da sua tristeza. E apareça perante o Senhor, porque Ele vai te perguntar: o que tu queres que eu te faça? Aí você pode falar: Senhor, enxuga as lágrimas do meu coração, a tristeza da minha alma. Senhor, enxuga essa dor que toma conta do meu ser. Aí Ele diz: eu quero fazer isso com você. Vou tirar essa dor hoje. Vou tirar essa tristeza agora. Vou tirar esse clima desconfortante da sua alma no dia de hoje. É isso que Ele vai fazer. Agora, eu queria que você tivesse uma necessidade. Uma necessidade que fosse assim: se Jesus não fizer, ninguém pode fazer. Porque se alguém pode fazer, você pode fazer, para que Jesus fazer? Tá? Eu queria que a sua necessidade fosse uma necessidade em que homem nenhum dá conta de fazer. Só Jesus. Porque se a sua necessidade resolver com dinheiro, Mateus empresta o dinheiro e paga a conta. Se for problema de outras coisas, resolve com alguns amigos aqui. Mas se for aquilo que só Jesus pode fazer, Ele fala: eu vou fazer, porque você creu no meu poder eu faço, para a glória do meu nome e para testemunho do meu poder. Aleluia. Canta essa música aí, irmão, que Deus colocou no coração de vocês, para vocês animarem, levantarem e tirar a capa. Capa de cego. Tira a capa. Apresenta-se confiante que Jesus quer fazer o que você crê, o que você precisa e o que você necessita. Aleluia.